pra mim, por exemplo, eu não pensava em sair do Brasil até meus 20 anos. Sabe? Quando eu comecei a ter contato a estrangeiros, eu comecei a pensar, pô, como que é lá fora, velho? Quero sair, quero tentar. Quero falar inglês. E comecei a absorver aquilo pra mim e pensar toda hora. Então, foi acontecendo. Então, hoje eu defendo muito quando você quer, quando você pensa, quando você começa a falar, tudo acontece. Porque foi assim comigo, verdade. entende? E graças a Deus, hoje eu tô numa posição que muita gente conhece meu passado e viram acontecer. Muita gente. Por eu ter morado em São Paulo, por eu ter morado no Rio de Janeiro. Então, eu fiz um ciclo de amizades de pessoas que eu conheço nos dois lados. Então, Sim. pessoas de São Paulo e pessoas do Rio viu essa transição minha, escutaram eu falando, muitas zombaram da minha cara. Pô, você é doido, fazer o que lá fora? Nada a ver. Como que você vai? Só rico vai, sabe? E eu não parava de pensar. E quando foi dando certo, falei, cara, então eu tenho que passar isso pras pessoas. Você tem, tipo... Você pode revelar a sua idade aqui ou não? Posso? Eu tenho 23. 23. Aham. Pô, você tem... Você é idade da minha irmã. Minha irmã 22. Então eu sinto hoje na posição de 7 anos mais velho que você, de passar isso não pra você, mas passar pras pessoas que estão pra baixo da gente, sabe? Sim, com certeza. Então, assim, quando você começar a falar da sua posição hoje, cara, por que uma pessoa de uma família estruturada tá sofrendo, que a construção é sofrida? É sofrida. Eu acho que não só a construção em si, eu acho que é um conjunto. Você tá aqui sem a sua família, sem o seu ciclo de amigos, porque, como você disse, você fez uma rede de amigos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Sim. Sem o conforto de estar onde a gente nasceu, onde a gente conhece, onde a gente fala a língua muito bem. A nossa língua mãe, né? Português. Tá fora desse ambiente e tá em outro lugar, ter que ralar pra começar tudo do zero, isso é muito difícil. E chega agora o clima que muda muito. Inverno é difícil também. Passar o inverno aqui sozinho. Passar sem a família. Tá num emprego que não é fácil. Tipo, eu acho que tem seu lado bom e tem seu lado negativo também. Mas eu acho que... você tem que colocar na balança se vale a pena. Pra mim, vale a pena. Sim. Mas não é fácil. E qual que é a sua posição hoje profissional? Então, hoje em dia eu trabalho na construção. Eu faço drywall. Então você se considera uma drywalleira? Pois é. Faço metal frame também. Faço um pouquinho de tudo. Sim. Sei fazer um pouquinho de carpintaria também. Mas o seu domina é o drywall. Eu acho o drywall mais fácil. Mais fácil ou menos difícil? Menos difícil, eu acho. Menos difícil. Mas eu gosto de metal frame também, que eu acho mais leve. Você acha a dinâmica ou por conta de ser mais leve? Eu acho que por conta de ser mais leve, em si, o trabalho, assim, não faz poeira. O material é mais leve. Enfim. Claro que todos têm suas dificuldades, né? Mas eu acho que, pra mim, em questão de ser mais fácil, não é o drywall. De eu gostar mais ou não é o metal frame. Sim. E carpintaria, se tiver que fazer, eu faço. Não é meu favorito, mas eu faço. E, vai indo. Quando você chega no Canadá, você nem pensa em construção, pensa? Não, quando eu cheguei no Canadá, eu comecei a trabalhar na cozinha. E virei chefe de cozinha. Sério? Virei chefe Sem de estudar? cozinha. Sem estudar. Eu comecei lavando louça. E eu cresci muito rápido pra chefe de cozinha. Foi que ano que foi? Foi em 2018. 2018. Porque eu recebi o convite da minha prima em 2017, lembra? Quando eu tava indo embora, ela falou assim, não, volta ano que vem também. Sim. Voltei, passei esse 1 mês com ela, que é quando ela recebe os estudantes do Brasil. E aí acabou esse mês, eu tava na casa dela, e eu falei assim, não, mas eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Eu preciso seguir minha vida sem depender de ninguém. Peguei, fui bater na porta dos restaurantes, consegui um emprego e lá fiquei. Comecei como dishwasher. Não, meu inglês, assim, eu sabia, tinha noção. Porque quando a gente chega, a gente acha que a gente sabe. Eu achava que eu sabia muito. No seu caso, você estudou no passado, né? Eu estudei. Mas mesmo assim, estudar no Brasil, você sabe. Estudar no Brasil, estudar livro, assim, tá presente no dia a dia é totalmente diferente. Porque chega na hora, tem gírias que você não sabe, tem um vocabulário imenso, assim, que você falava, nossa, essa palavra existe. Você pensa, né? Sim. E, na verdade, eu cheguei e não sabia falar inglês. Tanto é que o meu chefe, eu tenho muito carinho por ele hoje em dia. Ele foi um paizão pra mim na época e ele sempre me fala. Ele fala assim, nossa, foi a entrevista de emprego que eu dei mais esquisita de todas. Que eu perguntava, você não respondia nada, mas mesmo assim eu te contratei.
E aí eu comecei lavando louça. E ele é da onde, lembra? Ele é canadense. Canadense. Ele é um restaurante, bar, assim, canadense. Sim. Fui lavar louça e tinha o pessoal lá. E aí eu virei chefe de cozinha. Fui crescendo. Porque tinha o pessoal lá, eles sabiam cozinhar, mas assim, eles não davam conta do serviço, sabe? Sim. Eles só conseguiam fazer uma coisa de cada vez. E eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pra mim não tem problema com isso. E aí eu fui que fui. E fiquei lá. Até que deu a pandemia, né? Deu o lockdown, tudo. Sim. E o restaurante foi o primeiro a ser fechado. Sério? Aí Isso foi muita empresa que chegou à falência, né? chegou a falência. Quem já tinha um pouquinho de dívida já não aguentou mais. Tinha que ser uma empresa muito estruturada pra se manter, assim, ainda mais os restaurantes, principalmente os restaurantes, não restaurante, principalmente as empresas pequenas, né? Sim. E aí você, na época, foi 2019? Foi final de 19, né? Que eu... Começo de 20 foi a pandemia. Aí Não, você... foi 2020 que eu saí. Sim. Que... Você saiu do restaurante. É que fechou, né? Sim, e aí foi aí que você foi pra construção? Por quê? Então, aí eu passei um tempo em casa. Porque eu apliquei pro seguro-desemprego, né? Porque na época eu trabalhava registrada. Então, como eu já tava como chefe de cozinha... Porque foi muito engraçado. Fechou o restaurante. Eu cheguei no restaurante pra trabalhar um dia. Aí o meu chefe falou assim, ó... A gente não vai poder abrir porque olha as notícias. A gente olhou pra televisão. Aí eu falei assim, você ainda vai acreditar nisso? Você acha que vai fechar mesmo? Aí ele, não sei, por hoje não pode abrir. Aí ele falou assim, mas eu acho que daqui a 2 semanas no máximo isso passa. Passou 2 semanas, passou 3, 4, beleza. Nada de reabrir. Aí eu apliquei pro seguro-desemprego. E na época, eu vim morar aqui. Eu já tava morando aqui. E eu morava com o Bruno. Sim. E o Bruno na época era só meu roommate. E aí ele viu que eu tava muito tempo em casa. Teve um sábado que um ajudante dele falhou com ele. E aí ele pegou e falou assim, você não tá fazendo nada, vamos lá comigo me ajudar rapidinho. E eu fui sem intenção nenhuma. Nem esperei ganhar nada, nem... Pronto, fui. E fui ficando. Foi indo assim, sem compromisso nenhum. Aí fui gostando e tô aqui até hoje. Tô aqui até hoje. Tá na construção e tá com o Bruno. Agora eu namoro o Bruno.